O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus nos mostre o caminho que nós devemos percorrer como cristãos, como discípulos missionários de Jesus Cristo. A palavra de Deus deve nos aproximar de Deus, deve nos aproximar de Jesus Cristo, deve nos fazer entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida pessoal e para a vida da igreja e da comunidade a qual nós pertencemos, porque nós somos membros de uma comunidade, membros de um povo. Por isso, nós devemos sempre pensar comunitariamente naquilo que é a vontade de Deus. Nem sempre nós entendemos a palavra de Deus. Às vezes nós podemos ficar até confusos diante da palavra, principalmente quando nós lemos o Antigo Testamento. Nós podemos até encontrar uma espécie de contradição na palavra de Deus do Antigo Testamento, porque fala de um Deus que é terrível, um Deus que castiga, um Deus que se vinga, um Deus que faz os filhos pagarem os castigos dos pais e assim por diante. Mas ao mesmo tempo nós encontramos passagens em que se fala de um Deus bom, de um Deus misericordioso, como nós ouvimos desta profecia de hoje. Diz: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são retos, são resto da tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará no fundo do mar todos os nossos pecados. Então veja, ao mesmo tempo que se fala de um Deus terrível, se fala de um Deus misericordioso, que lança no fundo do mar os pecados do seu povo, esquece os pecados do seu povo. Devemos sempre ter presente que a revelação do Antigo Testamento, ela é incompleta, é limitada. A plena revelação de Deus nós temos com a vinda de Jesus. É Jesus que nos fala, nos revela quem realmente é o Pai. Ou melhor, Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, nas suas palavras e nos seus atos.
Por isso nós devemos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Ler o Antigo Testamento, mas sempre recorrendo aos Evangelhos, olhando a pessoa de Jesus, porque Ele nos revela quem realmente é o Pai. Deus é Pai, assim Jesus nos revelou. Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é compaixão. Por isso nós devemos nos aproximar de Deus com essa confiança. Já no Antigo Testamento, Deus algumas vezes aparece como uma mãe que cuida dos seus filhos, outras vezes como um pastor que cuida do seu povo, outras vezes como o noivo tem amor pela noiva, o marido pela esposa, assim Deus tem amor para com o seu povo. São diversas imagens que se referem para nos transmitir a bondade, o amor de Deus. Por isso que nós devemos buscar o conhecimento da palavra de Deus, para que nós avivamos essa palavra e assim façamos a vontade do Pai. Realizemos o seu projeto de amor para com o seu povo e para com cada um de nós. Jesus Cristo veio anunciar esse Deus que é Pai, esse Deus que tem um projeto de salvação para todos os seus filhos, porque como Pai Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca, por isso enviou o seu Filho ao mundo. E Jesus, ao vir este mundo, Ele procurou anunciar este reino, anunciar a vontade do Pai, convidar as pessoas a fazer parte deste projeto. Ele dedicou-se totalmente a isso. Por isso Jesus não constitui uma família humana segundo a tradição, costume, até segundo o mandamento do próprio Deus, que manda que o homem e a mulher formem uma família, que se multipliquem, faz parte do mandamento de Deus. Mas Jesus não formou uma família, não porque desprezava, ao contrário, Ele valorizou a família, Ele viveu uma família, teve uma família humana, José, Maria, a quem Ele era obediente, onde Ele aprendeu uma profissão, onde Ele cresceu, conhecendo as leis, os mandamentos, os costumes do seu povo. Portanto, Jesus viveu numa família, mas Ele veio para constituir uma família maior, mais larga, a família de Deus, a família daqueles que acreditam em seu nome, se tornam seus discípulos e assim constituem este novo povo de Deus. É por isso que quando a mãe de Jesus e os seus parentes vão à sua procura e ele é avisado da presença deles, ele olha para os seus discípulos e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós estamos aqui muitos nesta igreja, graças a Deus, apesar do período de veraneio, mas a presença dos fiéis aqui nesta igreja é sempre constante, graças a Deus. A oração, o encontro com Deus não entra de férias, né? Então devemos sempre estar buscando a Deus. Então, como dizia, são várias pessoas que estão aqui. Talvez estamos sentados do lado de uma pessoa que nós não conhecemos. Talvez seja a primeira vez que o vemos
ou não veremos mais essa pessoa, quem sabe, mas essa pessoa é minha irmã, é meu irmão, porque todos nós que estamos aqui, e também as pessoas que estão unidas a nós, através da televisão, através de outros meios, todos nós somos irmãos em Cristo, porque fomos batizados em nome de Cristo, fomos constituídos filhos e filhas de Deus. Por isso nós somos irmãos na fé, um laço muito maior do que os laços de sangue. É uma verdade, não é algo de sentimentalismo de forma alguma, é a realidade. Nós somos irmãos em Cristo, chamados todos a construir esta família que é a igreja, e cada um de nós deve participar segundo a sua vocação, mas todos têm a missão de construir, de edificar esta igreja, de ser presença de Cristo. E nós o fazemos quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, quando nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus. Nós viemos aqui à igreja para agradecer a Deus, para louvar, para bendizer, para oferecer o sacrifício puro, santo, agradável a Deus, que é o sacrifício do próprio Cristo. Aqui nós ouvimos a palavra, aqui nós participamos da mesa da Eucaristia, onde recebemos o corpo do Senhor. É um momento especial, é um momento de graça, é um momento em que nós nos encontramos com Jesus e nos encontramos com os nossos irmãos. Mas depois, essa fé que nós celebramos, que nós vivemos aqui, esse momento celebrativo deve ter continuidade na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Lá devemos ser sal, devemos ser luz. Não esqueçamos que estamos no ano do laicado, e o tema é esse: ser sal e ser luz. Nós somos sal, somos luz quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós colocamos em prática, quando nós fazemos a vontade do Pai. Aí nós nos tornamos de fato membros da família de Jesus. Devemos seguir o exemplo da Virgem Maria, porque Jesus, ao pronunciar estas palavras dizendo que sua mãe, seus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, ele exalta ainda mais a sua mãe, porque ninguém, nenhuma pessoa humana fez a vontade do Pai mais do que ela, que se colocou à disposição de Deus, fez a sua vontade, e foi fazendo a vontade do Pai que o próprio Jesus veio a este mundo. Foi desse modo que Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, porque ela se colocou à disposição. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra, dizendo para o anjo. E foi desse modo que Jesus veio a este mundo. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós nos dispomos a realizar a vontade de Deus, aí Deus realiza coisas maravilhosas. Aí Deus realiza a sua obra de salvação na nossa vida e na vida da igreja, na vida da comunidade. Sejamos, portanto, pessoas que buscam sempre fazer a vontade do Senhor, porque é na vontade do Senhor que está a nossa realização como pessoas, como filhos de Deus. Devemos ter sempre esta fé de que nós seremos felizes se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, porque Deus é sábio, Deus é Pai, e não pede nada para nós que não seja para o nosso bem, que não seja para a nossa salvação.
Devemos sempre fazer este ato de fé, mesmo quando a vontade de Deus parece difícil, mesmo quando a palavra de Deus exige de nós renúncia, mesmo quando a vontade de Deus parece um peso, mas na verdade não é. Depois se torna para nós liberdade, se torna paz, se torna alegria, se torna salvação. Foi assim que aconteceu com a Virgem Maria e acontece na vida de cada um de nós, se nós nos dispormos como ela se dispôs. Faça-se segundo a tua palavra. Que sejamos todos cada vez mais membros da família de Deus, amados por Jesus, realizando a vontade do Pai que está nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.